Canal Pet. Oferecimento Pet Health. Sempre com você. E quando eu vi isso, eu falei, mãe, a gente vai tirar lixo das ruas, lixo do ambiente e vai começar a reverter para ajudar esses animais. Ajudar os animais e preservar o meio ambiente é fácil e só depende da mudança de atitude aí na sua casa. O direito de família já trata de temas como guarda compartilhada e pensão alimentícia após a separação de tutores. A bioética e o panorama atual dos direitos dos animais foram discutidos durante congresso na Universidade Federal de Sergipe. E ainda, a saúde e o bem-estar dos peixes ornamentais também envolve o acompanhamento do médico veterinário. Curtiu os nossos destaques? Então não sai daí, o seu Canal Pet está no ar. Com o objetivo de discutir soluções que possam se transformar em políticas públicas, foi realizado aqui em Sergipe o 5º Congresso Brasileiro e o 2º Congresso Latino-Americano de Bioética e Direitos dos Animais. E o Canal Pet, claro, foi lá conferir. O evento durou 3 dias e reuniu professores, estudantes e especialistas de diversas áreas de atuação em defesa dos animais. Os pontos mais importantes compõem uma carta. A ideia é transformar o que foi discutido aqui em políticas públicas de proteção animal no Brasil inteiro. Nós procuramos destacar os principais temas que foram debatidos, discutidos neste congresso. Então, lembrando até que esse congresso é de direito animal e bioética. Então, é desde problemáticas como a vaquejada, sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana, uma própria reflexão do movimento animalista sobre os seus posicionamentos, onde nós estamos errando, onde estamos acertando. Para a professora Bianca Pazini, a discussão é importante para fazer avançar as conquistas do projeto de lei 27 de 2018, a exemplo do que aconteceu em outros países. Alemanha e Áustria, Portugal, França e outros países da Europa, então, retiraram o animal da condição de coisa, para depois, então, passar a construir novos paradigmas e novos direitos, né? Então, apesar de não surtir efeitos práticos, possibilita a construção de um novo olhar para os direitos animais hoje. Uma porta aberta para o avanço de pontos específicos, principalmente quando o assunto é direito de família. No direito de família, a respeito dos animais como parte da família, então, né? A gente passa a construir no direito o conceito de família multiespécie, que então permite que a gente pense alimentos, a regulamentação da guarda, da visitação para os animais no âmbito das famílias. Porque as famílias hoje elas já são multiespécie, né? E as famílias então passam a pedir no Poder Judiciário a efetivação desses direitos. O PLS, apesar de não tratar do tema direito de família, possibilita então o embasamento dessa discussão no plano do Poder Legislativo e no plano normativo, portanto. Para Vânia Plaza Nunes, que é médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, é preciso pensar em políticas públicas que atendam à necessidade do cenário nacional, mas com as especificidades de cada local. Nós tivemos no final de 2017 a publicação de uma lei federal que obriga que os municípios tenham um programa de controle populacional, mas justamente nessa legislação não veio previsto de onde sai o recurso orçamentário. Isso tem sido um fator impeditivo para se manter uma situação sem de fato existir uma política pública. Política pública não é simplesmente vamos castrar. Não, precisamos ter um programa de controle populacional nas diferentes 5.750 cidades brasileiras. E para isso a gente tem que entender essa diversidade. Numa cidade tem mais cães, numa tem mais gatos, numa a gente tem uma população equilibrada, em outra a gente tem uma população pequena de cães e gatos em relação aos humanos e em outra ao contrário. Então, se a gente não tiver uma mobilização, principalmente dos nossos agentes públicos, que são os deputados, os vereadores, os senadores, os próprios prefeitos, governadores, né, a gente não vai ter uma mudança dessa questão. E isso não pode ser feito única e exclusivamente no interesse de uma pessoa da área política.
isso tem que ser feito e discutido tecnicamente. A especialista alerta para o bem-estar animal como a necessidade da nova composição da família brasileira. E aí a gente sempre vê que naquele último levantamento do IBGE de 2013 se diz que tem mais animais de estimação do que crianças no país hoje em dia. Isso é óbvio, porque a espécie humana tem uma característica reprodutiva e os cães e gatos outra. Se a gente pegar os cães e gatos, todos têm capacidade reprodutiva a partir de 6 meses de idade e geram vários descendentes por ninhada, 2 ninhadas no mínimo no ano, no caso dos gatos até 4 ninhadas, o que faz com que o crescimento populacional diante de um ambiente onde você tem alimento, abrigo, água e acesso disponível, cresça de uma forma extraordinária. O que a gente precisa? Ter a nossa capacidade de olhar para isso, conhecimento científico a gente já tem suficiente para, de fato, enfrentar o problema. E como é o enfrentamento do problema? Entendendo que hoje os cães e gatos fazem parte da família multiespécie. Não existe questionamento. Não adianta a gente querer dizer que eles são causadores de doenças, que eles causam danos ambientais, que eles comprometem o meio ambiente. Não. Quem faz tudo isso somos nós, seres humanos. E cabe a nós realmente fazer essa transformação. Lembrar que a gente tem a ciência do bem-estar animal muito bem instrumentalizada como, de fato, o que é bem-estar animal, que não é imaginar o que eu quero dar para ele, mas sim o que ele precisa. Esse é o ponto central. Depois, os animais são seres sencientes. Se são sencientes, eles percebem o que aconteceu antes e o que está em risco de acontecer depois. Se nós soubermos administrar tudo isso que a ciência, que fomos nós que financiamos, nos dá, a gente com certeza vai avançar muito na mudança do marco civilizatório que nós precisamos para o nosso bem-estar no século XXI. Após o término do casamento ou união estável, os tutores já recorrem ao direito de família para saber quem fica com o animal de estimação, por exemplo. As decisões podem envolver a guarda compartilhada e até pensão alimentícia. A advogada explica que o número de casos envolvendo guarda compartilhada e auxílio financeiro para pets depois da separação do casal tem aumentado. E hoje a gente percebe que não há também tanta resistência para que esses processos tramitem na vara de família, porque antigamente se chegava numa vara comum. Hoje, juízes já entendem que pelos animais fazerem parte do núcleo familiar e ser visto e reconhecido como um integrante, né, daquela família, aquele processo ele tem que tramitar em uma vara de família. Então, chegando na vara de família, a gente percebe que a aplicação que é dada no Código Civil para casos envolvendo seres humanos também, né, respeitando suas particularidades, é destinada para os animais. Daniele Ferreira destaca o caso judicial de auxílio financeiro do Rio de Janeiro, que ganhou repercussão nacional como um precedente importante. E recentemente tivemos uma decisão no Rio de Janeiro, né, onde um casal, após a separação, a moça pleiteou um auxílio financeiro e aí a gente percebeu que pelos meios de comunicação foi dado o nome de pensão alimentícia. Eles tinham 5 cachorros e um gato, então foi fixado pelo juiz, né, o valor de R$150 para cada animal, para que ele pudesse custear as despesas de alimentação, medicação com esses animais. Então a gente percebe que uma decisão como essa abre, sabe, uma porta para que o judiciário brasileiro possa decidir com mais clareza sobre esses casos que têm chegado. Percebe que essa decisão ela foi um paradigma porque ela abriu essa possibilidade no judiciário brasileiro para quê? Em situações nas quais um casal adquiriu animais, na constância do relacionamento, aquele animal criou afeto com os donos, e na separação deles, não ter um tipo de suporte financeiro soa como algo injusto, né? Porque a gente precisa entender o seguinte, quando a gente está junto, que pega um cachorro, que pega um gato, ele está fazendo parte daquela família. Se um dos dois opta por acabar o relacionamento, a gente precisa entender que fica aquela obrigação. A obrigação de ajudar nas despesas dos animais. Então, assim, são casos que a gente tem começado a perceber e eu acho que a sensibilidade do judiciário brasileiro tem sido muito importante, sabe? Para definir questões que antigamente a gente só via com relação aos seres humanos e agora a gente vê com relação aos animais. Por conta da falta de uma legislação específica, cada caso vem sendo avaliado isoladamente. E a regra hoje é a guarda compartilhada para os casos envolvendo os seres humanos e isso não é diferente para a questão dos animais. Porque a gente precisa entender o seguinte, o animal quando ele vive com um casal, o afeto ele é mútuo.
né? Então, o animal tem um afeto pelo dono, o dono tem pelo animal, e a gente percebe que essa relação, quando ela chega no judiciário, o juiz tem que preservar, né, essa relação que foi mantida. Então, separar, não permitir a convivência é algo que a gente já entende que não é razoável, né, para os dias de hoje. Tanto a guarda quanto a pensão, elas precisam ser avaliadas independentemente se o convívio com o pet começou antes ou durante o relacionamento. Quando esse animal ele é anterior ao relacionamento, a gente entende o seguinte: é preciso se analisar o afeto, né? A questão de se entender que o animal é meu porque eu já tinha antes de conhecer aquele parceiro, não exclui a possibilidade daquele animal criar um afeto com aquela pessoa. Então, eu não posso criar uma limitação por conta de que foi antes do relacionamento, mas não observando que existe um fator essencial, que seria a questão de que aquele animal pode ter desenvolvido uma relação, né, de amor, de carinho com aquela pessoa e vice-versa. Então, tolher, impedir que, de repente, um direito de visita, eu não estou nem colocando a questão da guarda compartilhada, mas pelo menos o direito de visita não seja concedido para aquela pessoa, não é uma situação que a gente perceba como razoável, porque, de certa forma, o animal ele também teria, vamos dizer assim, ele seria prejudicado, né, com esse afastamento. Então, você já sabe, em caso de divórcio, quando a família tem animais de estimação, o ideal mesmo é fazer prevalecer o bom senso. A orientação que a gente dá é como se você fosse constituir uma família. No momento que eu vou constituir uma família, que eu tenho um filho, eu tenho que ter em mente que aquela criança, aquele animal, ela vai precisar ter suas necessidades atendidas. E não é porque eu simplesmente me deixei do parceiro que ele tem a obrigação de sozinho custear essas despesas. Então é preciso que se entenda que adotar um animal é muita responsabilidade. É preciso que se entenda isso. Você sabia que existe veterinário de peixes? Pois é. Assim como os cães, os gatos, as aves, os roedores, esses lindos nadadores também estão sujeitos a doenças e podem precisar da ajuda de um especialista. Já pensou em como seria esse atendimento? A veterinária Rafaele Monteiro diz que essa é uma dúvida bem comum. Na verdade, já muda um pouco quando a gente se pergunta como que a gente vai atender, né? Se o peixe vem até nós ou se a gente vai até o peixe. Geralmente, a gente costuma ir até o peixe, porque não é só avaliar o animal em si, né? A gente tem que avaliar todo o ambiente que ele está vivendo. Se tem outros animais, como está a água, tem uma série de fatores que envolvem. E claro, a maior atenção deve ser com a água. Tudo está relacionado à água, né? Assim como os animais terrestres necessitam do ar para viver, os peixes necessitam da água. Então, todo o metabolismo, né, do animal está relacionado à água. Tudo que pode envolver a água vai acabar acarretando consequências para os animais. A comida que a gente fornece para o animal, ela acaba deixando suja a água do aquário, né? Há um excesso de matéria orgânica, né? Além dos restos de alimentação, tem o que o animal excreta, né, fezes, urina, etc. Então, deixa aquela água ruim, né? Então, isso vai causar uma série de doenças nesses animais, né? Cuidado também com a alimentação. As rações em potinhos fechados, em lojas especializadas, né? As rações, elas devem ser de acordo com o hábito alimentar do animal, né? Tem que respeitar o hábito, a biologia do animal. É um animal herbívoro, é um animal carnívoro, é um animal onívoro, é um animal que se alimenta na superfície do aquário, é um animal que está no meio ou é um animal que fica no fundo. Então, tudo isso vai interferir também. Sobre doenças, algumas são mais comuns em peixes específicos de aquário. Aqueles peixes que são mantidos em aquários, a gente tem doenças que são que afetam os animais por bactérias, por fungos, por parasitas e por vírus também. É mais raro, mas também acontece. A gente tem o peixe disco, que ele é bastante criado, né? E ele tem uma doença bem específica, que é a doença do buraco da cabeça, que a gente chama, que é uma doença causada por um protozoário e também por bactérias. Ela causa ferimentos mesmo na cabeça dos animais, fica realmente parecendo um buraco. Então, é isso que dá o nome à doença.
E um alerta: tenha cuidado ao colocar novos peixes no aquário. Geralmente o que a gente também pode fazer é uma quarentena. Então os animais recém-chegados, eles ficam num aquário separado dos animais que já convivem naquele ambiente, né, por um tempo até se adaptarem. E eles são introduzidos de forma lentamente, né, para que tanto ele se adapte quanto os animais que já vivem naquele ambiente se adaptem com um novo membro. Vamos a algumas dúvidas? Peixe toma vacina? Existe uma vacina específica que ela tem sido mais utilizada nas tilápias, né, na verdade. É uma vacina teoricamente nova no Brasil, ela não é tão utilizada, vamos dizer assim. Dizem que ela reduz em média 40% da mortalidade dos animais. Como é feito o tratamento de um peixe doente? A curto prazo, quando você utiliza uma dose maior, né, e a medicação ela fica agindo ali no animal, dentro da água, por cerca de algumas horas. Mas a gente também tem opções injetáveis, que é o caso da aplicação intramuscular, né, com uso de seringa, agulha, como faz em cães e gatos, por exemplo. A gente usa a musculatura da região dorsal do peixe, próxima à nadadeira dorsal, e faz uma aplicação do medicamento. E tem também medicações via oral. E acredite, peixes também passam por cirurgias. A gente utiliza anestésico, a gente anestesia o animal, a gente retira tumores, a gente faz isoftalmia, retirada do globo ocular, né? Então tem várias coisas em peixes que a maioria da população desconhece. Bom, mas não precisa se desesperar. Alguns sinais podem te ajudar a identificar que algo não vai bem com o seu amigo nadador. O da alimentação, ele diz muito sobre o estado do animal, né? Os animais que disputam naquele momento, às vezes o animal que se esconde na hora da alimentação, já mostra que ele está com um comportamento diferente, né? Então, diminuição do apetite, nados irregulares, né? Às vezes o animal ele nada de cabeça para baixo ou lateraliza, né? Ou se bate em alguma estrutura dentro do aquário, né? Tem uma série de sinais que podem nos mostrar que o animal está doente. Pronto! Você cria peixe? Então fica ligado nos cuidados básicos. O aquário ele deve ser montado de acordo com o hábito do animal. Então, se você tem animais que são de toca, tem que fornecer toca nesse aquário, né? Se preocupar também com a alimentação, buscar alimentos nutritivos, né? Se preocupar com a quantidade de alimentação que você vai fornecer para o animal, né? A qualidade da água ela é de extrema importância, então ter um sistema de filtragem apropriado, fazer a limpeza todos os dias, né? Trocar a água sempre que necessário, e procurar sempre um veterinário especializado, né? Para poder tratar do seu animalzinho. Eles são os vilões de aterros, rios e oceanos. Mas uma simples mudança de atitude aí na sua casa pode ajudar a preservar o meio ambiente e, acredite, contribuir também na luta de protetores que tentam mudar o destino de animais de rua. Aquela tampinha plástica que você ia jogar fora, o lacre da latinha de alumínio e até o frasco de desodorante. O que isso tem em comum com aqueles animais abandonados que a gente vê na rua e acha que não pode fazer nada?
a sua atitude. A partir de agora, você não vai mais jogar fora esses itens. E sabe por quê? A Maria de Fátima Oliva, do projeto Tampas PET, vai explicar pra gente. A venda vai poder ajudar pelo menos uma castração. E juntar o útil ao agradável, que tirar o lixo da natureza, que não é só tampinhas plásticas que o projeto Tampas PET recolhe. Com esse dinheiro vai ser revertido para ajudar os animais. E eu tenho certeza que essas pessoas que cuidam do animal, às vezes não têm condições. A primeira doação do dinheiro arrecadado já tem até destino certo. Castra UFS. É um projeto pequeno da UFS, que são vários jovens que cuidam de vários animais que ficam lá abandonados. Falou com a gente, eles já botaram o ponto de coleta e eles estão ali, engajados, gritando, vamos lá, gente, vamos ajudar. E o nosso objetivo, a primeira venda, é ajudar o que seja, que valor que seja, eles. Nem que seja uma castração, 2 castrações. Mas o valor vai ajudar e vai tirar o lixo das ruas. A filha de Maria de Fátima, a Catarine Oliva, também participa do projeto. Eu vejo isso como finalmente poder fazer alguma coisa por esses seres que eu amo tanto. Tenho muito apego. E não é só cachorro e gato, é qualquer animal que eu vejo na rua. E quando eu vi isso, eu falei, mãe, a gente vai tirar lixo das ruas, lixo do ambiente. E vai começar a reverter para ajudar esses animais. E principalmente as pessoas que não têm condições e tentam ajudá-los. Então, eu vejo como uma forma de todo mundo, finalmente, aqueles que ainda não veem, principalmente sobre a natureza, abrir os olhos e a minha forma de finalmente poder ajudar. Então, pausa para um alerta. Não serve mais para você? Vai jogar no lixo? Não joga. Separa que você vai ajudar a mudar o destino de um animalzinho de rua. Então, pessoal, não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo roupa para vender nem nada. Estamos pedindo o seu lixo. O lixo que você provavelmente só vai jogar fora e muitas das vezes nem separa. Então, a gente só está pedindo o seu lixo, que pode ser reciclado, pode ser vendido e pode ajudar esses animais de rua. Então, anota aí as informações que a Catarine vai passar agora. O nosso Instagram é @tampaspets. A gente começou com poucos pontos de coleta, mas agora já temos por cerca de uns 10 espalhados. Temos um destaque, que as pessoas às vezes não sabem o que são. É umas bolinhas que ficam no perfil, com o nome Pontos de Coleta. Todos estão ali. Então, quem puder, deixe nesses pontos de coleta, que a gente já arranjou alguns voluntários para fazer a coleta nesses lugares e trazer até a gente. Então, já apareceu alguns para nos ajudar. O que pode ser doado? Tampas plásticas, todos os tipos, não é só de refrigerante, é detergente, desinfetante, shampoo, condicionador, todas as tampas plásticas. Até aqueles potinhos que não te servem mais, a tampa plástica dele pode dar pra gente. Embalagem de desodorante, aerosol, qualquer uma, tampas de ferro, como a de cerveja, e lacres de latinhas. A professora Camila Gentil, que também é mamãe de pet, já está na lista de doadores e das defensoras do meio ambiente e também das protetoras dos animais de rua. Então, eu comecei a divulgar nos grupos de WhatsApp, de biologia, de Shih Tzu, né? Já que eu participo de alguns grupos. E comecei a divulgar para quem eu podia, comecei a colocar no Instagram e comecei a juntar. Comecei a pedir para a família, comecei a pedir para os amigos, comecei a pedir no estúdio de Pilates. E aí o pessoal começou a juntar, eu comecei a ir juntando em casa. E aí fui sempre conversando com elas, né, para marcar um dia de entregar. Até que a gente conseguiu fazer a primeira entrega, né? A primeira, porque eu pretendo ainda continuar, né, juntando para a gente conseguir mobilizar de verdade e fazer a segunda etapa da castração. E essa questão de ser coisa que as pessoas de fato vão jogar fora. Na verdade, você produz muito lixo, né? E aí a questão das tampas, especialmente as tampas plásticas, você tem praticamente qualquer embalagem. E aí o pessoal vai jogar fora, não vai ser nada que vai atrapalhar a sua vida, você só vai separar esse lixo, né, que não vai te servir para nada mesmo, e vai ajudar, né? Você vai contribuir para 2 causas, como eu estava falando. Então, não vejo por que não participar. Só uma questão de hábito mesmo. Então, comece a separar esse lixo aí, porque o projeto Tampas PET não vai parar. O lixo reciclado não para e os animais que precisam também não param.
A minha visão é que eu e ela, tenho certeza, e os voluntários que estão engajados, que estão aparecendo, não querem desistir. É tanto que quando o Instagram para um pouquinho, aí ela, gente, o projeto continua. A gente só quer o seu lixo para juntar e poder vender um dia. Aí começam a aparecer de novo. É isso mesmo. E esse foi o Canal Pet de hoje, que vai ficando por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube e compartilhe com a família e com os amigos a matéria que você mais gostou. Siga a gente nas redes sociais e conte qual assunto você quer ver aqui. E não esquece, tá? Domingo é dia de Canal Pet. Canal Pet. Oferecimento Pet Health. Sempre com você.